Espero que todos estejam bem, apesar dos problemas, né, das restrições ainda da pandemia do Covid-19. Espero que todos estejam com saúde. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou médico veterinário, sou formado desde 2013. Tá? Só que eu sou um pouquinho diferente da maioria dos médicos veterinários, eu não exerço a profissão na clínica, né, dentro do consultório. Na verdade, eu lido com o ramo comercial, com a parte comercial da medicina veterinária. Então, hoje eu resido e trabalho aqui em Santos, na região da Baixada Santista. E não muito diferente disso, nós vamos abordar um tema que é de suma importância para a clínica veterinária, tá? Para a parte do consultório, para a parte de prevenção, tá? E até para os métodos de diagnóstico. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da vacinação. Então, a vacinação, dentre outros métodos, é um dos principais momentos importantes da prevenção. Ok? Essa aula ela ficou bem comprida, porém ela está bem completa, ela tem vários enfoques, vários tópicos que vai ser importante dissecar um pouquinho, e por isso essa aula foi dividida em duas partes, vão ser duas etapas, então vão ser 2 vídeos aí, para que não se torne cansativo, também é uma coisa muito maçante, tá bom? Então conto com a colaboração de todos, vamos lá. Então, deixa eu só maximizar aqui a palestra. Vamos lá. Então, gente, qual a grande importância da prevenção? Eu vou falar bem devagarzinho, é uma aula bem comprida, mas eu vou sempre dar alguns retoques para não deixar nada de muito importante passar em branco, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com alguns conceitos e depois desses conceitos eu vou afunilando de pouquinho em pouquinho até chegar em fatos bem específicos, tá? Mas para chegar nesse ponto a gente precisa ter uma introdução. Então, o que são agentes etiológicos? São todos aqueles agentes capazes de causar doença, tá? De deixar o seu hospedeiro, seja ele ser humano ou animal, doente. E entre esses diversos agentes etiológicos que podem causar doença, nós temos principalmente quem? Os vírus, que é o que está mais comum hoje em dia, né? O próprio coronavírus, que a gente vem noticiando todo dia nos jornais, nos telejornais. Bactérias, protozoários, fungos, eumintos e existem vários outros, tá? Aqui eu não vou comentar sobre todos porque não tem necessidade, não é uma aula sobre agentes etiológicos, é apenas uma introdução. Eu vou falar bem brevemente sobre esses que eu listei aqui, tá bom? Então vamos lá. Parte de vírus, parte viral. Então, nessa imagem à direita eu coloquei diferentes tipos de vírus, desde o vírus do rotavírus até o vírus responsável pela AIDS, né, o vírus do HIV, vírus do Ebola, que a gente teve um surto uns anos atrás na África, que é um vírus que causa uma letalidade muito alta, tá? Entre outros. Então aqui o que são os vírus, como eles são classificados? Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, quer dizer que eles só conseguem sobreviver dentro das células de hospedeiros. Tá? O que são os hospedeiros? Pode ser o cão, pode ser o gato, pode ser o ser humano ou qualquer outro tipo de animal. Ok? Por que eles só conseguem sobreviver dentro de hospedeiro? Porque eles não possuem metabolismo próprio, tá? Sendo capazes de se reproduzir apenas nas células de quem eles parasitam, ok? E devido a esse fator, devido a essa característica bem peculiar do vírus, alguns pesquisadores consideram que eles não são seres vivos e outros pesquisadores consideram que eles são sim seres vivos, ok? Então vamos aos fatos. Por que alguns não consideram os vírus como seres vivos? Primeiramente, pelo fato deles não serem formados por células, tá? Então, os vírus, apesar de serem uma estrutura, de serem um organismo, um micro-organismo, eles não possuem células dentro de si. Assim como nós, seres humanos, assim como o cão, como o gato, tá? Então, segundo a teoria da celularidade, todos os seres vivos devem possuir células, por menos que sejam elas, mas devem possuir pelo menos algumas. E os vírus, entanto, não apresentam nada. Tá? Então, assim, quando um organismo ele é formado, no nível microscópico, ele possui várias estruturas, várias organelas, né, que em conjunto formam uma célula. Essas organelas a gente pode dar alguns exemplos. São os ribossomos, as mitocôndrias, enfim, várias estruturas presentes e que formam uma célula.
Os vírus não têm essas estruturas. Outra coisa que pode também pesar pelo fato do vírus não ser considerado um ser vivo. Ele não tem metabolismo próprio, como a gente viu ali em cima na outra classificação. Ele depende totalmente da célula do hospedeiro. Ok? E uma coisa interessante, a gente tem o outro lado da história. Alguns pesquisadores dizem que eles devem ser considerados seres vivos. E por que eles devem, na opinião desses pesquisadores, nessa vertente aqui? Primeiro, porque eles são capazes de induzir um tipo de doença, um tipo não, vários tipos de doença, dependendo do vírus, né? Então, só por esse fato eles devem ser considerados seres vivos. O outro motivo, o fato deles conseguirem mutar, se modificar no longo prazo, né? Às vezes no passar das gerações, como por exemplo o vírus da gripe. Então, existem várias vacinas da gripe ao longo da história, vacinas contra a gripe ao longo da história, porque o vírus da gripe tem uma capacidade de mutação muito alta. Então, ele se adapta às conformidades, ao desafio do ambiente para poder sobreviver. Ok? Então, por esses fatores, eles também podem ser considerados seres vivos. Vamos passar para o próximo, gente. Bactérias. Então, as bactérias, que também são muito comuns, estão dispersas em todos os lugares, desde o chão, no colchão, suspensas no próprio ar, tá? Assim como os vírus. Então, as bactérias são organismos bastante simples, formadas por uma única célula, então são na sua grande parte unicelulares, que podem ou não formar colônias e que podem ou não viver na presença de oxigênio. Ok? São encontrados em todos os locais, como eu falei, desde o corpo do animal até ambientes inóspitos. Então, quem acha que no deserto, onde faz muito calor, ou que no Polo Norte, que faz muito frio, não existem bactérias, está errado. Existe bactéria para qualquer tipo de clima. É lógico que aquelas que estão nos polos, né, nas regiões mais frias, ou até no deserto, nas regiões mais quentes, elas são adaptadas para aquele tipo de ambiente. Não adianta eu pegar uma bactéria comum e colocar num ambiente inóspito desse, onde quase nada sobrevive, que ela realmente não vai conseguir se sobreviver, vai acabar morrendo. Então são bactérias adaptadas ao ambiente em que elas habitam, tá bom? Então ali em cima eu coloquei que as bactérias podem ser classificadas de acordo com a presença de oxigênio ou não. Então quando a gente fala que as bactérias são dependentes de oxigênios, a gente fala que as bactérias são aeróbicas, tá bom? E quando a gente fala que elas não dependem de oxigênio, elas são anaeróbicas. Existem bactérias que só vivem em ambientes sem oxigênio, são anaeróbicas estritas. E tem aquelas que sobrevivem tanto em ambientes com quanto em ambientes sem oxigênio. Então, são aquelas bactérias aeróbicas facultativas. Elas podem sobreviver tanto em um tipo de lugar quanto em outro. Passando para o próximo, os protozoários, tá, gente? São micro-organismos geralmente unicelulares, que não possuem capacidade de produzir seu próprio alimento e apresentam diversas organelas em seus núcleos. Tá? Então são organismos complexos. Lembram dos vírus que não possuem nenhum tipo de organela? Os protozoários já são diferentes. Tá? O que são aquelas organelas? Ribossomos, mitocôndrias. Então são várias estruturas presentes dentro de uma célula. Então geralmente habitam ambientes aquáticos, locais úmidos ou contendo matéria orgânica. E sua classificação é dada de acordo com a sua mobilidade. Tá? Então, como qualquer ser vivo, eles são capazes de se movimentar. Então, estão vendo essa foto no lado direito, onde a gente tem 4 tipos diferentes de protozoário? Estão vendo que todos eles possuem flagelos. O que são flagelos? São essas caudinhas, parece um cílio, um fiozinho que sai da extremidade. Então a gente começando do lado esquerdo da imagem, a gente tem a imagem do protozoário Giardia intestinalis, que na verdade também já é classificado como Giardia lamblia. Não precisam decorar isso, não precisam se importar com isso. É apenas classificação científica. Então vejam que ele tem mais de um flagelo. Na verdade ali são 2, 4, são 6 flagelos. Então ele é um protozoário multiflagelado. Do lado dele, o Trichomonas também é um protozoário multifilamentado, multiflagelado. Olha lá, em cima quando tem vários flagelos, parece até um tufinho de cabelo. Enquanto que o Trypanosoma e o Leishmania
que são os dois do lado direito da imagem, eles são monoflagelados. Tá? Ele só tem um flagelo para se movimentar, para se locomover. Ok? Inclusive ali a da Giardia intestinalis parece que ela tem 2 olhinhos no topo, né? Perto da cabeça. Tá bom? Próximo tipo de agente etiológico de micro-organismos são os fungos, tá? E galera, não confundam. Fungo, ele possui diversas ramificações. Não é porque um cogumelo em um fungo de colchão, de travesseiro, são a mesma coisa. Eles pertencem ao mesmo reino, porém não são da mesma família, das mesmas espécies, dos mesmos gêneros, tá? Eles vão se bifurcando. Então, dentro de um reino, eu vou bifurcando e vou formando várias outras classificações. É isso que difere um fungo de outro. Então, apresentam variação no tamanho, não conseguem produzir o próprio alimento, podem ser uni- ou pluricelulares e habitam água, solo, animais, detritos, etc. Tá? Existem mais de 1,5 milhão de espécies. Ok? E entre elas existem os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, tá bom? Então nessa imagem na parte direita a gente pode identificar alguns tipos diferentes. Então temos os cogumelos que aparecem no solo, né, perto de raízes de árvores, de pedras, por causa de excesso até de umidade, né, presença de temperatura adequada. Nós temos aqueles outros fungos microscópicos, que é esse da parte direita superior, verdinho, né? Isso aí está sendo avaliado com a ajuda de um microscópio. E nós temos também os bolores. Os bolores são muito comuns, principalmente em pão. A gente costuma pegar muito em pão. Pão, quando já passa da validade de consumo, quando já não está mais próprio para consumo, ele começa a ficar esverdeado. Então, isso se denomina bolor. Ok? E, por último daquela lista que eu passei no primeiro slide, os eumintos. Tá? Então, os eumintos eles já são macroparasitas em sua grande maioria, podendo ter vida livre ou vida parasitária, que é aquele que nós denominamos vermes. Então, existem eumintos que habitam, por exemplo, os lagos. Tá? Não necessariamente eles precisam estar dentro de um hospedeiro. Então, eles são divididos em 2 grandes filos. Os plateumintos, que são aqueles que possuem corpo achatado, e os nemateumintos, aqueles que possuem corpo cilíndrico. Eu sei que aqui a imagem da câmera vai ficar um pouco em cima dessa imagem, mas a gente consegue diferenciar. A imagem superior, a de cima, ela está mostrando, em sua grande maioria, os eumintos plateumintos, aqueles de corpo cilíndrico, parece um canudo. Tá? Perdão, aqueles de corpo achatado, que parecem uma folha de árvore. Os de baixo, que está na parte inferior da tela, onde está a minha câmera, eles já são aqueles de corpo cilíndrico, os nemateumintos. Então eles parecem muito com uma minhoca, se assemelham muito com uma minhoca. Então existem vermes que ficam dentro do coração, outros dentro do intestino. Então eles habitam dentro do hospedeiro várias localidades. Então alguns desses vermes podem parasitar sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, tá? E sistema nervoso. Dependendo da natureza do verme, ele se encaminha para um tecido específico. Então agora vamos falar um pouquinho de via de transmissão. Tá? Por onde é que pode ser transmitida determinada doença? Então diversas doenças podem ser transmitidas de modo direto ou de modo indireto. Então vamos entender melhor o que significa um e outro, o que cada um representa. Modo direto seria aquela transmissão entre a fonte de infecção e um novo hospedeiro. Se faz sem interferência de um veículo. Pode ser através de contato físico, de gotículas, como por exemplo quando uma pessoa espirra, entre outras formas. Tá? Então eu não preciso de um veículo que faça o transporte desse ponto A para esse ponto B. Então o veículo, nesse caso, não precisa existir na transmissão do modo direto, tá bom, gente? Agora do modo indireto. Pode ser através de seres animados, tá? E esses aí é o que a gente acaba chamando de vetor. Então a gente tem aqueles vetores mecânicos e biológicos, ou seres inanimados, tá? Que são, por exemplo, água, ar, alimentos, vômitos e fômites. Aí vocês devem estar se perguntando desse lado da tela,
o que são fomites? Então vamos tirar essa dúvida agora, para não deixar para depois. Então, fomit é representado por utensílios em grande parte, que podem veicular o bioagente, que no caso é o agente etiológico, entre hospedeiros, entre um hospedeiro e outro. Então, alguns exemplos de fomit são seringas, agulhas, escovas e etc. Tá bom? Até uma própria... como é que eu posso dizer? No caso de um aidético, o que é comum acontecer? Então, quando existe o compartilhamento de seringas entre pessoas HIV positivas e essas pessoas não têm o devido cuidado, a transmissão do vírus de uma pessoa vai para outra pessoa através de um fomit, que nesse caso foi a própria agulha da seringa. Ok? Acho que ficou mais fácil ilustrando assim. Uma faca, por exemplo, se uma faca estiver contaminada, cortou uma pessoa, depois vai e corta outra pessoa, pode servir de fomit. No caso do animal, também um bisturi. Tá? Então, nesses casos, quando se vai fazer uma cirurgia, por exemplo, nós utilizamos materiais cirúrgicos. Esses materiais cirúrgicos, no caso do bisturi, ele pode ser reutilizável, só que ele vai ter que ser esterilizado da forma adequada, né, para eu sair de um animal e utilizar em outro. Então, eu tenho que passar ele por pelo menos uma estufa ou uma autoclave, né, lavar, primeiro higienizar, e depois passar por uma estufa ou autoclave, ou também eu posso utilizar bisturis descartáveis. Então eu faço um procedimento cirúrgico, depois eu descarto, eu vou para o próximo procedimento cirúrgico, eu abro um bisturi descartável novo, ok? E aí agora, lembra que eu falei que a gente ia começar um pouco com conceitos, depois a gente ia afunilando até chegar no foco da aula, que seria a parte da vacinação. Então, falando um pouco em zoonoses, o que são zoonoses? Eu acredito que muita gente saiba. Está muito relacionado à profissão. Então, são doenças naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos. Então, quando existe a comunicação de doenças entre um e outro, nós chamamos de zoonose. Então, existem mais de 200 doenças na atualidade, ao nosso redor, que podem ser enquadradas como zoonose pela Organização Mundial da Saúde. Então, aqui eu coloquei um quadro para facilitar um pouquinho. Existem 3 classificações distintas de tipos de zoonose. Tá? Então, a gente vai começar com a primeira, que é a antropozoonose. É um nome meio complicado, mas depois que vai pegando o jeito fica fácil de falar. Então, são agentes de doenças que são perpetuados, ou seja, são transmitidos, passados de um para o outro, através de animais. Porém, podem eventualmente acometer seres humanos. Então, é comum circular nos animais, mas pode chegar nos seres humanos. Como, por exemplo, a leishmaniose, a raiva, a leptospirose, ok? Então, é legal sempre dar exemplo para ficar um pouco mais palpável. Outra classificação de zoonose é a zoantroponose. Então vejam, é o contrário, o termo é o contrário do de cima. Então enquanto o primeiro era antropozoonose, o segundo é zoantroponose. Então nesse caso são agentes de doenças que são perpetuados, né, transmitidos, passados de um para o outro, principalmente entre seres humanos, mas que também podem eventualmente acometer animais. Então é mais comum acontecer em seres humanos, porém podem chegar nos animais essas doenças. Tá? Alguns exemplos: cisticercose, esquistossomose, entre outras. E a última classificação de zoonose é a anfixenose. Tá? De novo, anfixenose. São agentes de doenças que se transmitem com igual intensidade entre animais e seres humanos, e também entre seres humanos e animais. Então, é uma via de mão dupla. Acontece tanto com tanta frequência em seres humanos quanto com tanta frequência em animais, e elas podem se comunicar. Então, a esse tipo de zoonose nós damos a classificação de anfixenose. Então, alguns exemplos de anfixenose: estafilococose, e ali que está coberto pela câmera é classificada ali a doença de Chagas, ok? Então vamos para o próximo. Agora a gente começa a entrar um pouco na história da vacinação. Por que falar sobre história? Inclusive eu tenho um vídeo no próximo,
Eu espero que reproduza certinho para todo mundo entender. O vídeo está em inglês, só que eu vou parando ele aos poucos e explicando. Então aqui fala que a vacina ela não é um procedimento recente, ela é um procedimento bem antigo até. Ela se iniciou com esse senhor aí em cima, esse rapaz chamado Edward Jenner, em 1789. Então vejam, já existe vacina há muito e muito tempo. Então ele fez seus experimentos com uma variação da varíola humana. Então naquela época, vocês vão ver pelo vídeo, a varíola ela era disseminada através de seres humanos e existia também uma espécie de varíola, uma variação que acometia muitos animais, que era a varíola bovina. Depois a gente vai comentar sobre isso. Então tornou-se um mecanismo altamente estudado, que até hoje é utilizado. Então cada vez mais existe processo tecnológico em cima da fabricação das vacinas. E é importantíssimo para a sobrevivência e convívio em sociedade. Porque a partir do momento em que você tem uma vacinação ampla bem feita, que você consegue proteger a maior parte da população ou a maior parte de uma sociedade, o que acontece? Aqueles indivíduos que não foram vacinados, eles acabam se protegendo de maneira, como é que eu posso dizer, paralela. Tá? A isso a gente dá o nome de efeito rebanho. Então quer dizer que você vacina a maior parte, né, dos animais, e aqueles que não são vacinados, eles conseguem ser protegidos de forma paralela, porque a maioria vacinada evita com que a doença circule naquele meio. Agora, se a gente tem o contrário, a maioria não vacinada e a minoria, um indivíduo ou outro vacinado, aí nós temos um problema. Por quê? Se torna muito fácil para um agente etiológico entrar nesse meio e disseminar uma doença, porque poucas pessoas ou poucos animais estão protegidos pela vacina. Tá bom, gente? Então vamos lá. Aqui são algumas ilustrações sobre o Edward Jenner, ok? De como ele fez o descobrimento da vacina. Só tem ilustrações um pouco engraçadas. Ali em cima vocês veem naquela ilustração superior da direita. Algumas pessoas ali de fundo estão com uma série de lesões no rosto, né? Na face e tudo mais. Então depois vocês vão entender um pouquinho melhor isso. E esse na foto da esquerda, que ele está sentado na cadeira com uma criança, é o filho dele mesmo. Tá? Então ele fez um experimento, uma tentativa com o próprio filho. Vou dar o play aqui. This is the smallpox virus. It infected the Pharaohs, caused a terrible impact on the Greek and Roman empires, and decimated Native American populations. Nothing seemed to stop this lethal plague until the end of the 18th century. At that time, smallpox was a major global endemic disease. Only in Europe, it killed around 400,000 people per year. It didn't differentiate between rich and poor. Even 5 kings were killed. Ó, gente, até aqui o que eles falaram? Esse vídeo não tem tradução, tá? Eu peguei do próprio YouTube. Inclusive, se depois vocês quiserem consultar, coloque História da Vacina ou História da Vacinação no YouTube, vai aparecer entre os vídeos esse daqui que eu estou mostrando. Então, aqui no começo eles estão dizendo o quê? A varíola ela é uma doença que é muito comum para os nossos antepassados e ela veio desde o Antigo Egito. Então atingiu várias pessoas, muitas populações diferentes ao longo dos anos, com o passar das décadas, com o passar dos séculos. É uma doença bem antiga. E ela não diferenciava entre pessoas ricas e pobres. Então tanto os ricos quanto os pobres, independente da condição sanitária e higiênica que tinham na sua vida, eles podiam ser infectados pela varíola. E a varíola era uma doença com uma alta taxa de letalidade, era uma doença grave. Não era uma doença simples de se tratar e simples de conseguir se curar. Então eles diziam que naquela época, por volta de 1700 e pouco, quase 400 mil pessoas morriam por ano devido à varíola, tá bom? Então existia a varíola humana e agora a gente vai ver que também existe uma variação dela, que eu comentei anteriormente, que era a varíola bovina, né? De vaca, de boi. But for some reason, milkmaids and shepherdesses seemed to be immune to the disease. In fact, they were renowned for their beauty because their skins were free of the scars smallpox caused. They were attractive and resistant. Então aqui o que eles falaram? Eu gosto de pausar para explicar
bem separadinho o que cada parte do vídeo representa. Então, eles disseram na primeira parte que muita gente morria por causa da varíola humana. Em compensação, as mulheres, principalmente que naquela época era muito relacionado ao serviço feminino, as mulheres que coletavam leite das vacas e essas vacas tinham lesões de varíola, essas mulheres elas não ficavam doentes. Pelo contrário, essas mulheres tinham uma vida muito saudável e até tinham uma beleza, uma certa beleza específica dessas mulheres que trabalhavam com coleta de leite. But why? That's what the rural doctor Edward Jenner was trying to understand. He knew that milkmaids got small blisters on their hands when they milked cows suffering from cowpox, a mild disease that cattle suffered from, which caused similar lesions to smallpox. And this phenomenon made Jenner think that maybe cowpox and smallpox were related, and that infection with the milder disease would be enough to protect people against the lethal one. Aqui o que acontece? Entra em cena aquele médico, aquele pesquisador chamado Edward Jenner. Então ele começou a observar que essas mulheres, as milkmaids, que eram aquelas que faziam a coleta do leite das vacas, elas apesar de entrar em contato com vacas que teoricamente estavam contaminadas com a varíola bovina, elas não ficavam doentes, né? E elas tinham uma saúde, uma exuberância muito grande. Então ele começou a correlacionar, nossa, então quer dizer que essas mulheres específicas que entram em contato com a varíola bovina não ficam doentes, elas têm uma certa resistência, né? E elas não ficam nem doentes com a varíola humana, enquanto pessoas ao redor morrem. Então ele correlacionou, será que esse vírus da varíola bovina pode produzir uma proteção cruzada contra o vírus da varíola humana? E de repente, se eu fizer algum tipo de experimento, eu consigo produzir, fabricar uma proteção para essas pessoas que estão morrendo todo ano? De repente, né? Então foi isso que ele pensou. As a man of science, he decided to prove it. And to do this, he needed three things: cowpox that he extracted from a milkmaid, fresh smallpox from a patient, and a human guinea pig. He chose his gardener's son, an 8-year-old boy called James Phipps. He infected the child with cowpox, waited a couple of months, and injected him with smallpox. And James didn't become ill. Então aqui é aquela parte que estava representada pela foto do slide anterior, que estava sentado numa cadeira e tinha uma criança na frente dele. Então essa criança foi a primeira cobaia dele. Naquela época, naquele ano, não existia todo o processo laboratorial de você começar a fazer uma vacina através de cultura celular, depois migrar para camundongos e depois só no final testar em seres humanos. Então ele fazia da forma com que ele achava mais rápido, até porque as pessoas não tinham uma sobrevida muito grande. Então ele iniciou os testes com seu próprio filho, o filho que eles falam no próprio vídeo que tem cerca de 18 anos. Ele pegou um pouco da lesão que aparecia da varíola bovina, então às vezes apareciam umas feridas, ele pegava, extraía um pouco dessa ferida, fazia como se fosse um composto, e aí ele lesionou o próprio filho com esse composto da varíola bovina e esperou algum tempo. E o filho dele, ele não ficou muito doente, ele teve alguns sintomas muito leves, muito brandos, mas acabou se recuperando. E aí logo em seguida, ele pegou o vírus da varíola humana, que era um vírus bem mais grave, bem mais complexo, que geralmente causava morte, e ele feriu seu próprio filho e injetou esse vírus em seguida. O que aconteceu? Ele ficou doente? Não. Ele conseguiu debelar o vírus da varíola humana, ele ficou super bem, e aí o Edward Jenner entendeu que ele conseguiu produzir, com o vírus da varíola bovina, uma proteção prévia em relação ao vírus da varíola humana. Então depois ele começa a replicar esse processo em várias e várias pessoas, para ver se realmente todas respondem da mesma forma, tá? He repeated the experiment with other patients with the same results. Jenner was right, even though he didn't fully understand how his remedy worked. The most remarkable thing was that his discoveries were made way before Jacob Henle proposed in 1840 that infectious diseases were caused by germs, a theory demonstrated by Robert Koch. Decades later, Louis Pasteur, inspired by Jenner's experiments, showed that attenuated microbes could be used to prevent diseases, and he proposed the Terminus vaccine in his honor. Então, aqui eles comentam que a produção do Edward Jenner foi um sucesso,
Aquilo depois começou a dar andamento a vários estudos que ao longo dos anos se adaptou cada vez mais, se tornou mais tecnológico, né? Foram introduzidas novas formas de se produzir vacina e ela foi denominada assim vacina, por quê? Por causa da origem, de como aquela primeira história do Edward Jenner tinha se desenvolvido. Ou seja, ele não tinha pego uma cultura a partir de uma vaca que estava contaminada com a varíola bovina. Então, Louis Pasteur, ele deu a nomenclatura de vacina em homenagem à vaca. Então, por isso que em inglês o termo vaccine ele está relacionado muito com o termo vaca, né? A gente viu no vídeo aqui que um deriva do outro. Então, foi uma homenagem à descoberta de Edward Jenner algumas décadas atrás. Almost 200 years after Jenner's experiments, and thanks to global vaccination campaigns, in 1980, the World Health Organization announced one of humanity's biggest achievements, the complete eradication of smallpox. Então, aqui eles falam que em 98 a varíola foi erradicada mundialmente. Então, foi feita uma campanha, não sei se todos que têm acesso à aula vão lembrar disso, eu era muito pequeno, inclusive, mas a varíola humana ela foi erradicada do mundo nesse ano de 98 por causa de uma campanha global de vacinação que existiu. Todos os países participaram, cada canto do mundo participou. Tá? E aí aqui a gente tem uma imagem da World Health Organization, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde. Tá bom, gente? Então o vídeo era isso. Para quem quiser procurar depois no YouTube é interessante. Se colocar lá História da Vacina, História da Vacinação já vai aparecer. This is the smallpox. Então, indo para o próximo slide, o princípio das vacinas. Agora a gente já está começando a ficar num conteúdo mais específico, tá? Então, elas consistem em o que? O procedimento de vacinação? Consistem através do uso específico e controlado de alguns micro-organismos causadores de doenças, ou até mesmo das suas toxinas, estimular o sistema imunológico daquele animal, daquela pessoa que está recebendo a vacina, de modo com que esse animal, essa pessoa, seja capaz de montar uma defesa contra aquele antígeno. Tá? Aqui antígeno tem o mesmo significado que agente etiológico. Antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um helminto, pode ser um protozoário, tá bom? Fungo. Ok, gente? Essa é uma outra forma de chamar esses micro-organismos. Então, assim, quando o indivíduo entrar em contato com esse antígeno, com esse agente etiológico, ele possuirá mecanismos efetivos para protegê-lo e garantir a sua segurança e a sua saúde. Então, é isso que Edward Jenner fez há décadas, há centenas de anos atrás. Foi estimular o organismo através de um contato específico com um antígeno X, para que depois, quando essa pessoa, esse animal, entrasse em contato com outro antígeno no meio ambiente, no meio in natura, ele não ficasse doente. Então se estimula uma produção de resposta imunológica. Então isso acontece pela geração de memória imunológica, ou seja, o nosso sistema imune, a nossa imunidade, é capaz de armazenar uma memória para cada tipo de antígeno, para cada tipo de agente etiológico que a gente tem contato ao longo da nossa vida. Ok? Então, tudo que nós entrarmos em contato, independente se vai ser com 5 anos, com 20 anos, com 30, 40 anos, o nosso corpo acaba desenvolvendo uma memória imunológica. Aquilo fica gravado na memória do sistema imune. É importante lembrar aqui, gente, que vacinação, independente da gente introduzir um sinal para o organismo, para que depois ele gere uma memória, vacina não é matemática, tá? Então, nem sempre ela funciona da forma que a gente espera. Vacina é um procedimento muito mais relacionado com a biologia. Então, existem variáveis, existem variações. Então, alguns fatores podem influenciar na eficiência da vacinação, como, por exemplo, respostas imunológicas que variam de animal para animal, a patogenicidade. O que significa patogenicidade? É a capacidade de produzir doença, ok? Então, a patogenicidade é a mutação de cada micro-organismo. Como eu falei, existem vírus
e existem outras estruturas microscópicas, outros organismos, que têm muita capacidade de mutação. Então, de tempos em tempos, de gerações em gerações, eles acabam mudando. E outros fatores também, como idade, genética e características individuais do próprio cão ou do próprio gato, podem influenciar na eficácia, no desenvolver da resposta perante a vacinação. Então aqui é um gráfico que representa a curva de Gauss. Tá? O que seria a curva de Gauss? É uma curva que mostra que nem todos os seres vivos respondem da mesma forma. Então aqui nós temos uma parte vermelhinha, que está do lado esquerdo, uma parte verdinha, que está do lado direito, e a gente tem um centro que não tem cor. Esse centro, que é onde a onda faz o maior pico, é onde se enquadram a maior parte dos animais, onde a resposta imunológica, tá? Onde o sistema imune da maior parte dos animais vai responder. Isso quer dizer que grande parte dos animais produz uma resposta imunológica adequada. Quando a gente vai para aquela faixinha que está em vermelho no lado esquerdo, representa que alguns poucos animais respondem produzindo uma resposta imunológica pobre. Portanto, ele vai estar protegido de maneira muito pobre, muito fraca. Ok? Enquanto que no outro extremo, naquela parte verdinha, nós temos aqueles também poucos animais que produzem uma resposta imune alta, uma resposta imune superior e que, portanto, vão estar muito bem protegidos. Então, nós temos que trabalhar com a grande maioria, né, que está concentrado nesse meio do gráfico, onde tem o pico da onda. Porém, entretanto, todavia, alguns animais podem responder fora dessa curva, né? Então, existe sempre aquele ponto fora da curva. Quer dizer que isso sempre vai aparecer? Todos vão pegar? Talvez não. Pode ser que para alguns veterinários isso nunca tenha acontecido, mas é importante dizer que existe. Alguns animais podem ser vacinados e podem não responder de forma adequada para a vacina. Então, as variedades das vacinas, gente. Existem dois grandes grupos de vacina, que são aquelas vacinas modificadas e atenuadas. Tá? Então, são vacinas que podem contar com micro-organismos inteiros ou até mesmo serem do tipo recombinante. O que é uma vacina recombinante? É quando eu pego o material genético de determinado micro-organismo e eu insiro dentro de um vetor. É como se fosse uma cápsula, alguma estrutura diferenciada que vai levar esse material genético até o hospedeiro-alvo, até onde aquela estrutura deve ir. Tá bom? Mas não vamos falar mais para frente sobre vacina recombinante. O importante é vocês entenderem que existem dois grandes grupos. O das vacinas vivas, modificadas ou atenuadas, tá? E o das vacinas mortas inativadas, tá bom? Então as vacinas vivas, elas são capazes de infectar as células dos hospedeiros, tá? E elas passam por um rigoroso processo de atenuação, ao fim do qual são capazes de infectar as células do hospedeiro e multiplicar-se, mas não podem causar doença. Então, todas aquelas pessoas que falam, não vai, não vacina, é perigoso, você pode ficar doente. Essas pessoas não têm conceito técnico, não têm embasamento técnico para dizerem o que estão dizendo. Uma vacina nunca, em nenhum caso, desde que ela, lógico, seja aprovada, né, pelo Ministério, ela nunca vai ter o intuito de produzir a doença. Porque senão, não teria necessidade alguma de eu vacinar uma pessoa ou algum animal. Se eu quero deixá-la doente, eu simplesmente faço com que ela ande no meu ambiente contaminado. Eu não preciso aplicar uma vacina para esse fim. E as vacinas vivas, elas também tendem a estimular uma resposta imune mais duradoura. Ok? Vamos para vacinas mortas inativadas agora. Então, elas possuem micro-organismos inteiros ou fragmentados, né, em pequenos pedacinhos, e elas podem ser consideradas mais seguras, uma vez que os seus agentes, né, dentro dessas vacinas mortas inativadas, esses agentes podem ser vírus, bactérias, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de antígeno que a gente tem visto anteriormente, ou de agente etiológico, elas não podem se multiplicar no hospedeiro.
Então lembra as vacinas vivas que a gente viu ali em cima? Elas se replicam dentro do hospedeiro, enquanto que as vacinas mortas não se replicam. Então, olhando assim, pode ficar um pouco confuso à primeira vista. Eu fiz um quadro para mostrar as principais diferenças entre uma vacina viva e uma vacina morta. Então, aqui do lado da vacina viva, no lado esquerdo, nós podemos ver que a tendência é que a resposta imunológica ela seja mais rápida. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a resposta imunológica seja mais duradoura. Então, vai ser mais rápido induzir a parte imunológica e essa resposta imunológica vai ser mais duradoura. Ela vai durar por mais tempo. Outra coisa, geralmente as vacinas vivas elas têm uma imunização mais ampla. Então, elas imunizam contra uma maior parte de doenças. Elas não contam com uma substância chamada de adjuvante, em sua grande maioria. Não vou entrar em assunto do que é ou o que não é adjuvante. Adjuvante é apenas uma estrutura que está inserida dentro de uma vacina viva. Entendam isso. E o antígeno, né, ou o micro-organismo, ou o vírus, a bactéria, a própria estrutura, ela replica dentro do hospedeiro, do paciente. Opa, apareceu uma coisinha aqui, deixa eu tirar. Essas vacinas são, portanto, menos estáveis e elas necessitam de diluição. Tá? Eu vou mostrar mais para frente como é que funciona essa diluição. Então, geralmente, as vacinas vivas, modificadas ou atenuadas, elas vêm em 2 frasquinhos. Um frasquinho que tem o líquido e outro frasquinho que tem um pozinho, que a gente chama de fração liofilizada. Ok? Enquanto que as vacinas mortas, inativadas, elas apresentam uma resposta imunológica mais lenta e uma resposta imunológica menos duradoura. Então, é totalmente o contrário da vacina viva modificada. Ela causa uma imunização menos ampla, ela geralmente leva adjuvante, que é aquela estrutura que está inserida nessas vacinas mortas inativadas. O antígeno não replica dentro do paciente, ao contrário do que a viva faz, e elas são vacinas mais estáveis. Então, elas já vêm preparadas na forma líquida. Enquanto que a vacina viva ela tem 2 frasquinhos separados, que é o pó e o líquido, a vacina morta inativada ela já vem da forma pronta para ser injetada, que é a própria líquida. Tá? A gente vai ver mais para frente essas diferenças. Então aqui mostra o grau de complexidade de se produzir uma vacina, né? De acordo com o antígeno, com o micro-organismo que essa vacina vai levar. Quando nós falamos de vírus e bactérias, nós estamos falando da maior parte das vacinas que são produzidas na nossa rotina. Então, vírus são organismos mais simples que se pode ter. As bactérias, elas vêm um pouquinho depois dos vírus. E depois eu vou cada vez deixando o meu micro-organismo mais complexo. Então, passando das bactérias, nós temos os fungos, depois os protozoários e depois os eumintos. Sim, quanto mais a gente desce nessa lista, mais fica complexo, mais se torna complicado fabricar uma vacina para que se evite aquela doença. Então vejam só, vacinas contra fungos, protozoários e eumintos são, consequentemente, mais difíceis de serem produzidas do que vacinas contra vírus e bactérias. Ok? Então, ali eu dei um exemplo de algumas vacinas contra fungos hoje para cães e gatos. Então, existe uma vacina no comércio chamada Biocan, que ela é utilizada para prevenção e para tratamento da dermatofitose, que é causada pelo Microsporum canis. Tá bom? Indo para baixo, nos protozoários, existem 2 vacinas hoje para cães, que uma delas se chama Giardia Vax, que é uma vacina contra a Giardia lamblia, e outra se chama Leishitec, que é uma vacina contra a leishmania, que causa a leishmaniose. E por último, nós temos vacinas contra eumintos, que são aquelas do mais alto grau de complexidade possível, que são vacinas contra malária, amebíase, tripanossomíase e algumas outras. Ok? Essas já são vacinas mais voltadas para seres humanos. Então aqui eu acho que eu preciso dar uma introdução que está mais na rotina das pessoas, dos clientes, né, dos tutores.
Então hoje o tutor está muito apegado a levar o seu bichinho, o seu animalzinho, principalmente um cão nesse caso, que eu vou dar o exemplo aqui, a vacinar contra uma vacina que é denominada múltipla. É a vacina da virose, que alguns chamam, tá? Então, hoje, existem algumas variações no mercado. Aqui eu só estou trazendo dois tipos para vocês, que no caso é a V10 e a V8. Múltipla para cão, múltipla para cão, ou V10 ou V8, são todas as mesmas terminologias, ok? Então, o que a gente tem de uma vacina denominada V10? A gente tem 10 cepas, 10 doenças diferentes, ok? Então, essas 10 doenças estão listadas nesses quadros aí. Então, uma delas é a parvovirose, que muita gente conhece, a outra é a sinomose, a outra é a hepatite infecciosa canina, a outra é a adenovirose. Aí, no caso aqui, existem a parainfluenza, a coronavirose e depois leptospirose. Aí você fala, nossa, mas por que o nome é V10 e só tem 7 doenças? Porque a leptospirose, que eu dei o último exemplo, ela é dividida em 4 sorovares. Então quer dizer que a bactéria da leptospira, ela pode ter 4 formações diferentes no caso dessa vacina. Então uma das formações é o que a gente chama de sorovar canícula. O outro é o sorovar ictero-hemorrágico, como está escrito ali em cima. O outro é o sorovar pomona e o último, o sorovar gripotifosa. Não precisa decorar isso, é só para a gente entender por que se denomina V10. Vejam na V8, no caso. As doenças são as mesmas da V10. O que muda, então? Então, se eu tenho uma V10 e uma V8, eu tenho que ter na minha cabeça que a V8 ela tem 2 números a menos do que a V10. Tá? 10 menos 2 dá 8. E o que são esses 2 números a menos? Olhem na parte onde está escrito leptospirose. Então, na V10, nós temos 4 tipos, 4 formações de leptospiras diferentes, né, que são denominados sorovares. Na V8, nós só temos 2 sorovares, que é só o canícula e é só o ictero-hemorrágico. Aqueles outros 2 que estavam na V10 não existem mais, tá bom? E aí, no outro lado, na parte direita do quadro, da coluna, a gente pode perceber quais das doenças daquelas cepas são vivas atenuadas, né, ou modificadas, que dá na mesma, e quais são mortas inativadas. Então vejam só lá na V10, quais são vivas. O vírus do parvovírus dentro da vacina, ele é do tipo vivo modificado. O vírus da sinomose dentro da vacina é do tipo vivo modificado. O vírus da hepatite infecciosa canina é do tipo vivo modificado. O da adenovirose, vivo modificado. O da parainfluenza, vivo modificado. Agora, quando a gente entra na coronavirose, é um tipo de vírus morto e inativado, como está escrito ali. E por último, a leptospirose, ela é uma bacterina. Então, só por ser uma bacterina, a gente já subentende que é uma bactéria morta inativada. Então, lembra daquelas classificações anteriores no slide passado que a gente viu sobre vivo, atenuado ou modificado, que dá na mesma, e morto inativado? Aqui a gente está entendendo na prática o que dentro da V10 é vivo e o que dentro da V10 é morto. Tá bom, gente? Passando para o próximo slide. Um tema muito contraditório aqui. Muitas pessoas ainda não entendem o que é uma vacina ética e o que é uma vacina não ética. Eu não vou entrar em questão de valores aqui, tá? Não estou aqui para falar sobre custos, eu estou aqui para falar sobre segurança, tá? Sobre a importância de você fornecer um produto de qualidade, tá? As vacinas éticas, tá? Que geralmente são aquelas vacinas denominadas importadas, o que acontece para elas serem classificadas como éticas? São vacinas que são distribuídas de forma única para médicos veterinários, pessoas especialistas naquilo que fazem, pessoas que tiveram uma formação, que passaram por uma faculdade específica. Então, são vacinas que não são distribuídas para o resto da população. Não adianta eu, né? Imagina que eu sou
um civil, uma pessoa qualquer, que não tem formação, tá? Eu não entrei ainda nem na faculdade, mas que eu quero comprar uma vacina porque eu tenho meu cachorro em casa. Eu teria acesso a uma vacina ética? Não, não consigo. Por quê? O próprio laboratório que produz essa vacina e as empresas distribuidoras dessas vacinas, né, nos estados, nos municípios, elas não fornecem vacina para quem não tem carteirinha do CRMV. É como se fosse uma identidade depois que você se forma. Você ganha uma carteirinha como se fosse um RG. Só que na verdade é um denominado CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, pessoas que não têm esse tipo de carteirinha não têm acesso às vacinas éticas, às vacinas importadas. Outro ponto muito importante, as vacinas éticas, elas possuem uma constância de estudos, de pesquisas, de lançamentos de materiais técnicos muito grande. Então, todos os anos elas produzem atualizações, que é justamente para o próprio médico veterinário, para o próprio clínico, poder se manter atualizado. Enquanto que as outras vacinas denominadas não éticas não têm esse aporte tão constante, ok? Então, indo para as vacinas não éticas, como que acontece o comércio dessas vacinas? Essas vacinas, elas muitas das vezes são vendidas para qualquer tipo de pessoa, de lojista, de comerciante. Então, se eu tiver um pet shop, porém eu não for um médico veterinário, e eu quiser comprar essas vacinas não éticas, eu consigo, porque o próprio laboratório que produz essas vacinas e o próprio distribuidor aceitam, né, fazem esse tipo de comércio. Então, eu como lojista, como balconista, poderia comprar essa vacina, ok? E aí, qual o grande problema? Se ela é produzida pelo laboratório, se ela tem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o ministério que regula esses tipos de produtos utilizados no ramo animal. Qual seria o problema de se aplicar? O grande problema, gente, é que a aplicação da vacina não consiste só no ato de se levantar a pele do animal e dar uma injeção ali. A vacina é muito mais do que isso. A vacina ela compreende um processo de imunização, que é aquilo que a gente está vendo desde o começo da palestra. Então, depende da resposta do próprio animal. Então, será que uma pessoa leiga, uma pessoa que não teve a formação adequada, que não passou por uma faculdade de medicina veterinária, ela vai ter embasamento suficiente para entender isso? Não. Muito provavelmente não, ela nunca teve acesso a esse tipo de informação. E outra coisa muito importante, antes de se vacinar e depois de se vacinar, o médico veterinário ele faz várias análises, ele faz vários procedimentos, ele vê se o animal, ele verifica se o animal está apto a receber a vacina. Essa é a grande questão. E depois que ele faz a vacina, ele acompanha esse animal nos dias posteriores, para ver se ele apresenta algum tipo de reação, se ele precisa ser medicado. Então, isso é super importante. Como é que começa isso? Antes de se levar um animal na clínica, o veterinário... Levar animal na clínica não, perdão. Antes de se vacinar um animal na clínica, ele vai ser avaliado pelo médico veterinário, o médico veterinário vai verificar se esse animal está saudável, está rígido, e através de auscultação, através de temperatura, através da anamnese, que é o procedimento no qual o veterinário ele faz perguntas e recebe respostas por parte do tutor sobre a rotina do animal. Então, através disso tudo, ele vai verificar se há ou não possibilidade de se vacinar. Começa aí. E depois, ele também faz todo o acompanhamento, porque alguns animais têm sensibilidades individuais diferentes. Então, um animal, depois de receber uma vacina, ele pode ter uma reação local, como a formação de um nódulo no local da aplicação da vacina, ou até mesmo uma reação alérgica, uma reação anafilática, que são reações um pouco mais graves. Então, se eu fizer isso dentro de um pet shop onde não há um médico veterinário, qual a chance da pessoa que te atendeu, que fez essa vacina, saber driblar, saber tratar esse tipo de consequência? Vai ser muito difícil isso acontecer. E é muito provável que, caso isso aconteça, o próprio balconista fale para você, olha, é melhor você procurar um médico veterinário. Quer dizer que ele foi capaz
de fazer a aplicação da vacina, porém ele não é capaz de tratar o efeito adverso que essa vacina pode trazer. Ok? Apesar das vacinas serem muito seguras, e aqui eu deixo isso bem claro, as vacinas são produtos muitíssimo seguros. Antes delas serem lançadas, elas passam por anos e anos de estudos. E depois elas são aprovadas pelo Ministério. Só a partir daí elas podem ser comercializadas. Então elas são produtos extremamente seguros. Apesar de tudo isso, alguns animais podem ter algumas reações que a gente chama de reações adversas. Então, o veterinário tem que estar preparado para atender esse tipo de cliente, enquanto que o lojista não tem esse tipo de preparo. Então, eu quero que aqui vocês entendam a diferença, né, de uma vacina ética e de uma vacina não ética. Vacinas éticas, elas são distribuídas dentro de uma cadeia de frio. A vacina ela não pode ser comercializada em temperatura ambiente. Ela precisa estar numa temperatura adequada para que aqueles micro-organismos que estão ali dentro não morram, não sofram qualquer tipo de mudança estrutural. Ok? Enquanto que aquelas vacinas não éticas já não levam todo esse cuidado. Até porque elas acabam indo para a mão de pessoas que não sabem, muitas das vezes, esse cuidado. Não sabem que a vacina tem que ficar dentro de uma temperatura específica. Isso a gente vai falar mais para o final. Tá bom? Espero que todos tenham entendido esses conceitos de vacina ética e vacina não ética.